Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este é o nosso Acorda Sucupira, eu sou Rodrigo Oliveira e essa edição é a do dia 25 de novembro, segunda-feira, e é nesta semana, finalmente, que a gente vai conhecer os detalhes, se é que ainda tem alguma coisa para ser detalhada, na verdade tem um pouquinho, do pacote de corte de gastos, mas hoje vamos falar também sobre o bloqueio de 6 bi, depois do relatório de despesas e receitas, 6 bilhões de reais no orçamento. Vamos falar um pouquinho também sobre o bônus de Itaipu e sobre a escolha do Trump para a secretária do Tesouro lá nos Estados Unidos, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, vamos começar aqui com o pacote de gastos, que é o que está sendo mais esperado para esta semana, né? Que ainda tem na agenda IPCA 15, tá? Mas aí a gente fala amanhã mesmo deve sair o número do IPCA 15, um pouquinho mais arrefecido, um pouquinho mais tranquilo, mas não deve ter muito efeito aí no que a gente está esperando para o Copom da semana que vem já, eu acho. Eu acho que é semana que vem já a próxima decisão do Copom, que tem ficado aí mais próxima do 0,75 de alta, né? Mas a gente fala disso com mais detalhe amanhã. O pacote de gastos, então, hoje deve ser finalizado, segundo o Haddad, em uma conversa entre equipe econômica e presidente Lula, agora pela manhã dessa segunda-feira, e deve ser anunciado, então, hoje ou amanhã, né? Talvez saia ali da reunião com alguns ajustes ainda a serem feitos, e aí fica para terça-feira, que é a data mais provável, né? Lembrando que eu não sei se eu dei a entender isso ou se eu realmente falei isso, mas o corte, o plano é 30 bi agora em 2025 de redução de despesas, que se somam aqueles 25,9. Eu acho que eu estava considerando uma coisa só e não é. Então você teria aí uma possibilidade de corte de 55,9 bi. Lembrando que boa parte desses 30 bi também é pente fino, quer dizer, tinha um pente fino de 25,9 e agora vão descobrir que tem mais, 10, 15 bilhões para fazer disso. O que significa o seguinte, não tem muita coisa que vai ser cortado de verdade. A ideia é tentar dar um freio de arrumação meio mais ou menos para poder acalmar um pouquinho o mercado, mas não vai acontecer muita coisa. Sempre tem um alívio logo que saem as medidas, mas depois deve voltar tudo ao normal. O dólar está aí nessa casa de 5,70, 5,80, e isso não deve mudar. Se é uma pesquisa da XP, se não me falha a memória, no fim de semana, não sei onde eu vi isso, mostrando que está todo mundo esperando as mesmas coisas do pacote e o pacote não deve surpreender ninguém. Se não vai surpreender ninguém, está tudo no preço, assim como a gente falou no Esquina Sucupira da semana passada, ali na sexta-feira, né? Quem não é assinante gratuito ainda do nosso Esquina Sucupira, basta ir lá no esquinasucupira.substack.com, Substack é SUBSTACK, substack.com, e aí coloca o seu e-mail que você recebe por e-mail toda sexta-feira a nossa newsletter Esquina Sucupira, que muito em breve contará também com uma sugestão de carteira de investimentos para facilitar a vida aí de todo mundo, tá? Mas voltando à vaca fria aqui, o pacote de gastos então sai hoje ou amanhã, não deve trazer muita diferença, muita novidade, e, portanto, não deve mexer muito com os preços, embora possa sim trazer algum alívio de que, pelo menos saiu alguma coisa, né? Mas boa parte do movimento já foi feito, já está tudo basicamente nos preços, tá? Vamos falar rapidinho aqui sobre o bloqueio do orçamento? Então, o governo anunciou um bloqueio de 6 bilhões de reais no orçamento de 2024 para conter aí o crescimento das despesas. Lembrando que o bloqueio
é feito toda vez que as despesas ultrapassam o limite do arcabouço fiscal. E o contingenciamento é quando a conta, receita e despesas não está batendo, normalmente porque as receitas caíram, tá? Aí você contingencia. O bloqueio, então, com mais esses 6 bi, passou para 19,3 bilhões de reais, mais ou menos aquilo que eu já tinha antecipado para vocês também na semana passada, de que o bloqueio chega a 20 bi. E outra coisa que a gente já tinha falado aqui é que o governo, então, está contando com a ineficiência da máquina pública para fechar as contas mais próximo aí do déficit zero, que era o prometido, né, para esse ano. Lembrando que você tem um limite, né, de menos 0,25% do PIB até mais 0,25% do PIB, o que significa que você pode ter um déficit, né, menos 28,8 bilhões de reais na comparação com as receitas, né? Isso significa 28,8 bilhões de dívida a mais, porque você tem que financiar esse dinheiro que não entrou e que você está gastando. Hoje a estimativa do governo é terminar o ano com 28,7 bilhões de dívida, de déficit primário, o que significa que o governo está trabalhando bem no limite do arcabouço fiscal, tá? O principal aumento aí nos custos, nas despesas, foi a Previdência, né, pelo tamanho até também, mais 7,7 bilhões de reais aí nas estimativas do governo subiram em função dos gastos com a Previdência. O empossamento, só para deixar claro, é o quê? É o dinheiro que o governo poderia gastar, mas não gastou. Vocês lembram que eu falei sobre o Ministério de Desenvolvimento Social e do Bolsa Família? Falando, não, a gente tinha um orçamento de X e a gente gastou X menos tanta coisa. Isso é empossamento, às vezes é economia, mas normalmente é empossamento. Não no caso do Bolsa Família, porque não dá para fazer isso. Mas o que eu estou falando é assim: você tem problemas de dificuldades para você fazer com que alguns gastos andem, e isso acaba. E é histórico, tá? Não é um problema do governo do PT, do Bolsonaro, do Michel Temer, do Fernando Henrique, é histórico. A máquina pública ela tem uma dificuldade de gastar todo o dinheiro do orçamento, e isso aí deve ficar por volta dos 20 bi. Além disso, tem a decisão do STF também sobre emendas parlamentares, que ficou parado, e tem aí mais ou menos uns 15 bilhões que seriam gastos e não foram gastos. Mas, obviamente, isso passa, né, dependendo de como acabar essa querela, isso passa para o ano que vem, acaba pressionando o ano que vem. De qualquer forma, aí você entra com o pacote de corte de gastos, 50 bi, né, os 30 mais 25,9 anunciados anteriormente, 50 bi de corte de gastos, mas aí você já tem 15 bi de emenda que não gastou, então esses 50 já cai para 35, desses 35 ninguém acredita muito nos 20, quer dizer, sobrou aí uns 15, e no fim das contas, 9 fora zero, ninguém economizou nada, continua tudo como antes no quartel de Abrantes, mas o que interessa é controlar a narrativa, controlar a retórica e fazer parecer que há um esforço fiscal, e mais que isso, que ainda é mais importante para o Lula, fazer parecer que os super ricos estão entrando na conta, que os militares estão entrando na conta, que o judiciário está entrando na conta, que o Congresso Nacional está entrando no esforço fiscal, e não é só os pobres que vão sofrer com o limite para o aumento do salário mínimo, né, que acaba, como é que se diz, impactando várias outras contas, principalmente aí benefícios sociais e previdência. E além disso, deve haver mudanças aí no abono salarial e até no seguro-desemprego, o que também pode trazer um pouco de impopularidade para o Lula. E você sabe que para o bom político, né, o voto é o que mais interessa. Então não interessa se vai quebrar ou não o país, porque, como diria Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, né? Então o político ele só tem ali aqueles 8 anos, então a visão dele são esses 8 anos, né? 4 mais 4. Então é isso que o Lula está mirando, e é por isso essa demora toda. Vamos falar rapidinho aqui sobre o bônus de Itaipu. Vamos lá.
Muito bem, bônus de Itaipu, o Ministério de Minas e Energia mandou aquele pedido para a ANEEL para que os 1,2, 1,3 bilhão de reais que foram de receitas a mais do que previsto em Itaipu sejam distribuídos nas contas de energia elétrica dos brasileiros, o que deve acontecer no mês que vem e impactar aí positivamente o IPCA, até ajudando a fechar aí o IPCA mais tranquilo para o ano de 2024. Essa mensagem ainda não tinha sido enviada quando a gente conversou na sexta-feira, mas já está tudo certo e a ANEEL entende, né, pelo menos alguns técnicos da ANEEL entendem que a mensagem não tem prazo para isso ser feito, mas eles entendem que, como o recurso é do ano passado, ele deveria ser gasto neste ano. Além disso, na mensagem, o Ministério de Minas e Energia também pede um pouco mais de atenção às bandeiras tarifárias, argumentando aí que já teve chuvas em reservatórios importantes, em regiões importantes, e que a gente pode mudar aí para umas bandeiras tarifárias mais amenas, tá bom? Lembrando que a gente estava aí na vermelha 2, né? Bandeira tarifária vermelha 2, que é a mais cara de todas, e que deve voltar aí para o amarelo, se não me falha a memória, agora em dezembro, tá bom? Qualquer coisa amanhã eu corrijo essa, mas deve sair dessa bandeira vermelha em dezembro. E por fim, vamos falar aqui rapidinho sobre a escolha do secretário do Tesouro norte-americano, a escolha de Trump para a Secretaria do Tesouro e os impactos que isso pode ter aí na sua carteira. Pois bem, o Trump escolheu Scott Bessent, que é um gestor de fundos de investimentos, de hedge funds, nos Estados Unidos. Já foi um dos maiores doadores da campanha democrata, inclusive, em 2020. Um dos maiores, não, mas um doador importante. E esteve nessa campanha agora, mais ao lado aí dos republicanos. Então, um nome bom, o mercado gosta. Uma pessoa que esteve no mercado financeiro esse tempo todo, já esteve ao lado de George Soros, inclusive, segundo alguns jornais, segundo alguns relatos, era uma das mentes que estava naquela famosa operação do George Soros contra o pound britânico, que fez ele ganhar $1 bilhão na época, o George Soros, né? E o Scott Bessent, então, vai ficar à frente aí da Secretaria do Tesouro, que tem por tarefa aquela história de aumentar as tarifas e cortar impostos. Lembrando que o Scott Bessent sempre foi um defensor de menos déficit público. Então, é um nome que agrada de várias formas o mercado e acalmou bastante o mercado, que estava com medo de um radicalismo um pouco mais exacerbado aí do Donald Trump. Então, o Scott deve ser a pessoa aí a cuidar de desregulamentações, aumento de tarifas de importação e também dos cortes de impostos, sem descuidar do equilíbrio nas contas públicas, o que parece ser o que o mercado espera, né? E sempre quis. É quase música para os ouvidos do mercado financeiro. Isso fez com que os investidores tivessem um bom alívio aí na sexta-feira, e hoje esse movimento deve continuar, tá? Deve ter até um pouquinho menos de pressão aí sobre os juros futuros. O dólar pode acalmar um pouquinho também em função disso, e uma coisa importante o Bitcoin pode responder bem. O Scott Bessent é um entusiasta dos criptoativos, e como ele vai estar aí responsável por algumas regulações, isso pode ajudar também a moeda, que disparou desde a eleição do Trump, já está quase a $100 mil um Bitcoin. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente conversa amanhã um pouco mais sobre tudo, que já está muito longo essa edição desta segunda-feira. Então, bons negócios a todos e avante, sucupira! Acorda, sucupira!